Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM. Estamos começando mais uma semana e começando mais um programa Fagulhas de Luz, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Theo. Boa tarde a todos. Nós ainda essa semana vamos falar sobre o artigo do Sidney Fernandes, O que faria Jesus? Encerrando aí essa semana com as perguntas sobre esse artigo. Caso você tenha perdido outros programas que nós abordamos esse artigo, você acessa www.sidneyfernandes.com.br e confere todos os outros Fagulhas de Luz anteriores. Sidney, seguindo ainda em nossas perguntas sobre o artigo, a gente falou a semana passada, terminou ela falando sobre um lema, sobre aqueles espíritos mais elevados do que esse mundo espiritual que temos aqui na Terra. Qual seria esse lema? E é um lema para que nós pudéssemos usar no nosso dia a dia, Sidney? Pois é, Theo. Nós achamos aqui na Terra que já estamos conhecendo tudo que se diz respeito tanto à ciência, como à filosofia, como às coisas da natureza. Mas estamos bem longe disso. Na verdade, basta a gente observar os trabalhos que foram realizados antes de Jesus, por ele e até por outros que vieram depois de Jesus, transpondo para o nosso planeta marcas muito elevadas, padrões educativos que foram transpostos em outras esferas mais elevadas que a Terra. Então alguém vai dizer, bom, mas então é impossível a gente seguir os passos de Jesus, porque ele trouxe uma coisa do outro mundo. Mas é assim mesmo. Os espíritos superiores vão trazendo coisas melhores, conquistas, desafios, para que a Terra se eleve, para que as pessoas se tornem melhores. E é engano da nossa parte achar, Theo, que seguir os passos do Cristo seja uma coisa absurdamente elevada e impossível de se alcançar. Absolutamente. Os padrões educativos do Mestre Jesus estão ao alcance de todos nós. Podem ser aplicados em qualquer particularidade do nosso relacionamento social. Mas é o lema dos espíritos superiores que velam pelos homens? Sim, mas eles passam para nós de maneira, como eu diria, homeopática. Eles esperam que nós, homens, assimilemos esse conceito, possam concretizar na Terra, em nome de Jesus e em nome desses espíritos superiores, aquilo que precisa ser feito em favor do que precisa, do que está carente do nosso auxílio, da nossa mão. Na verdade, Theo, o enunciado do Cristo é muito simples. Nós, com 5 minutos de leitura da Bíblia, nós teremos um conteúdo para a vida inteira. E nós podemos resumir esse conteúdo em alguns segundos, com aquela expressão, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, também a eles. Então é isso. O que a gente quer para a nossa vida? O melhor, um agasalho, um medicamento no momento de dificuldade, uma palavra de esperança. Mas como que nós vamos fazer isso em relação ao semelhante? Verificar aqueles que estão à nossa volta, esperando sempre uma mão estendida. Isto, Theo, é tentar procurar seguir os caminhos do Cristo. Sidney, ontem você falou aqui, deu dicas, né, sobre o lema dos espíritos superiores para nós. O Santo Agostinho também tinha um lema para que nós pudéssemos nos tornarmos melhores a cada dia. Qual era esse lema, Sidney? Em primeiro lugar, aquilo que nós falamos ontem, eu falei porque algumas pessoas dizem que é difícil a gente seguir os passos de Jesus. A gente coloca assim Jesus num patamar tão alto que dá a impressão que a gente não pode chegar perto dele. É claro que ele é um espírito elevadíssimo, mas as suas instruções estão ao alcance de todos nós. Santo Agostinho é um exemplo. Você sabia, Theo, que Santo Agostinho, como diria minha mãe, era da pá virada? Gostava das noitadas, gostava das farras, chegou a ter um filho na África e estava querendo bagunçar a vida em Milão
quando a sua mãe, aliás, eu acho que ela virou Santa Mônica, de tanto trabalho que Santo Agostinho deu. E uma ocasião ele estava ouvindo assim no seu quintal, ouviu uma voz de uma criança que dizia mais ou menos assim: toma e lê, toma e lê. Era o chamado da espiritualidade para algumas epístolas de Paulo, que fez com que Agostinho, a partir dali, se tornasse uma pessoa cristã, uma pessoa elevada, a ponto de nos trazer preciosos conhecimentos. Foi um dos homens mais importantes da igreja, que trouxe excelente contribuição para a continuidade do cristianismo. Lembro, Theo, que ele deixou uma palavra extraordinária para nós, que isso sim é um lema, uma dica para nós seguirmos os passos do Cristo. Ele disse uma certa ocasião assim: quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Quem está falando isso é Emmanuel, mas lembrando Santo Agostinho, observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Olha só, Emmanuel está lembrando que nós devemos fazer toda noite aquele exame de consciência para imprimirmos em nossos atos as marcas do Cristo. E isso não é nada difícil, é só a gente dar uma paradinha na nossa oração, perguntando: como é que está a minha vida? Será que eu estou melhor hoje do que ontem? Este é o caminho que Santo Agostinho nos traça para seguir os passos de Jesus. Vamos seguir, se não os passos de Jesus de imediato, pelo menos as dicas de Santo Agostinho. Sidney, nós já falamos, né, dos espíritos superiores, do lema, da dica de Santo Agostinho. Agora vem a pergunta: o que nós podemos fazer para que isso funcione? Não só no nosso dia a dia, fora de casa, mas em casa ou na religião que nós praticamos, Sidney? Nós temos oportunidade de seguir os passos do Cristo quando nos levantamos, fazendo aquela oração de Santo Agostinho, fazendo uma revisão da nossa vida, né? Há alguma coisa que eu esteja fazendo que esteja errada, da qual eu tenha que me vergonhar? Nossa, isto, aquilo. Então, isto já é um passo no sentido de nos aperfeiçoarmos, de seguirmos, ainda que de longe, como você falou ontem, os passos de Jesus, mas dentro da nossa casa, em relação ao nosso vizinho, ao nosso colega de trabalho, pessoa que nós encontremos na rua. É indispensável, Theo, que nós estejamos abertos para oferecer a nossa contribuição pessoal. E não simplesmente porque o próximo é nosso irmão, não. Não porque é preciso semear o bem para colher a felicidade. Não, não é essa negociação, não. Mas, sobretudo, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós fazemos parte do mesmo planeta. E enquanto o clima de infelicidade e sofrimento estiver no mundo, nós também seremos infelizes e sofredores, ainda que a nossa situação financeira, social, intelectual esteja bastante razoável. Mas para que isso aconteça, Theo, há uma expressão de Jesus que o pessoal interpreta assim literalmente, mas tem que tomar cuidado. Quando Jesus fala assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mas espera aí, eu tenho que perder a minha vida para seguir o Cristo, os ditames do Cristo, as recomendações de Santo Agostinho? Negativo. É perder a vida não no sentido literal, mas nós abrirmos mão de algumas coisas às quais damos muita atenção no aspecto material e poder estender para o semelhante, para o próximo, para a esposa, para o filho, para o colega de trabalho, a nossa contribuição pessoal. Quando a gente se dedica muito a esse objetivo, não tem algum colega que fala assim: para de ser carola, rapaz, você está perdendo a vida. Mas é essa perda de vida a que Jesus se refere. Porque se nós abrimos mão de algumas coisas em nome de Jesus, nós vamos achar a vida. Nós vamos encontrar o caminho certo para podermos começar a seguir os passos de Jesus. Então, Theo, não no sentido literal, mas no sentido do desprendimento, nós temos que abrir um pouco mão da vida mesmo. Você que perdeu algum programa Fagulhas anterior, você pode visitar o site do Sidney, www.radiofagulhas.com.br.
www.sidneyfernandes.com.br e ver os fagulhas anteriores, palestras, artigos, tudo isso bem organizado pelo nosso amigo Sérgio Totti. Um grande abraço ao Sérgio. Sidney, ontem você já falou alguma coisa sobre perder a vida, né? E a pergunta de hoje é a seguinte: então temos que perder a vida para seguir ao Cristo? E ontem você dizia, né, que algumas pessoas são, assim, jocosamente ditas, você está perdendo a vida. Quer dizer que as pessoas têm que perder essa vida que, entre aspas, não vale nada para ganhar uma vida muito mais, vamos dizer assim, rica em coisas boas para futuras reencarnações também, né, Sidney? Eu vou dar um exemplo, Theo. O Richard Simonetti, ele falava muito a respeito do carnaval. Embora ele fosse radical algumas vezes, o que ele dizia era o seguinte: atualmente o carnaval para mim é uma maravilha, eu espero o ano inteiro fazendo a minha fantasia, tá lá. Nada contra, desde que você haja de maneira respeitosa em relação ao semelhante. Mas vai passando o tempo, você vai percebendo, aquilo deixa de ser uma coisa assim fundamental na sua vida. Então você começa a pensar a utilizar os feriados para outras coisas, para dar mais atenção para a sua família, para desenvolver um trabalho benemérito, para ajudar uma pessoa idosa. Então, note bem, Theo, você perdeu alguma coisa? Não, você abriu mão de alguma coisa que para você era muito importante, mas dali a pouco você passa a dar outro sentido àquela parte da sua vida. Então, quando você desenvolve um trabalho na sua igreja, no seu templo evangélico, quando você se torna um voluntário, quando você renuncia, por exemplo, à televisão para colaborar com uma instituição. Eu moro aqui nos fundos de uma igreja, eu vejo como esse pessoal trabalha. Então, eles abrem mão aí de muitas coisas em datas assim memoráveis, feriados emendados, para poder ajudar uma comunidade pobre que tem aqui na região. Substituímos aí alguma coisa que a gente gosta muito só para visitar um amigo, um enfermo. Nós, a partir daí, alguém fala assim, bom, mas você está perdendo a vida, você não vai mais lá no carnaval, você não vai... Nada contra, Theo, mas é que com o passar do tempo, nós passamos a dar valor para outras coisas. Algumas coisas improdutivas, desajustantes, comprometedoras até. Então, a pessoa que fuma ou que bebe, quando ela percebe que aquilo está lhe fazendo mal, ela encosta ali. Então, você deixa, por exemplo, de frequentar um bar, um amigo, você está perdendo a vida, rapaz, você não entra mais aqui no bar? Não, é que minha esposa está esperando em casa para dar uma força lá, dar uma limpeza, uma certa... Enfim, para os olhos daquele que está lá, você está perdendo a vida, mas para a sua consciência que está tentando sintonizar-se com as coisas do Cristo, você está passando a ver as coisas sob um outro ângulo, Theo. Sidney, hoje encerrando esse artigo, o que faria Jesus? Essa pergunta tão interessante e que nos gera aí muitas reflexões. Quais seriam, Sidney, as perguntas, assim, encerrando, né, pelo menos de momento, essa nossa discussão sobre esse artigo? Quais as perguntas finais que poderíamos fazer a nós mesmos e levar elas para o nosso dia a dia? Eu sempre gosto de frisar o dia a dia, porque a gente vai trabalhando nisso, a gente vai reforçando e, quem sabe, cada dia a gente pode ficar melhor. Quais seriam essas perguntas, Sidney? Olha, Theo, a maneira como você conduziu os 5 programas desta semana, nós poderíamos sintetizar da seguinte forma, que no começo a gente acha que é impossível aceitar e depois cumprir, praticar aquela mensagem que Jesus transpôs de outras esferas, e alguns seguidores de Jesus, pessoas grandiosas como Gandhi, como Buda, Maomé, tantas criaturas que trouxeram mensagens grandiosas para o homem, a princípio a gente acha que é impossível. Mas depois, no passar dos programas desta semana, você foi vendo, Theo, que não é nada disso. Basta você verificar que perto de você sempre tem alguém precisando. Então, as perguntas que faríamos é a seguinte: eu estou aproveitando todas as oportunidades da minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, na via pública? Posso afirmar que eu estou a cada dia sendo um pouco melhor? Eu estou promovendo a minha transformação íntima? Eu estou conseguindo vencer
as minhas imperfeições? Aquela pergunta que não se cala: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? A cada noite que eu faço essa pergunta, eu vou encontrando menos coisas para desbastar as minhas arestas? Será que eu já estou conseguindo superar o ódio, o ressentimento? Theo, o ódio e o ressentimento é uma bobagem tão grande. Eu sei que certas pessoas nos machucam, mas deixe ele para se entender com Deus lá, porque quando eu alimento o ódio e o ressentimento, eu trago esse ranço negro para a minha vida, e aí a gente nem sabe por que ficou doente, né? Por quê? Porque está tendo ódio no coração, ressentimento. Será que hoje somos criaturas melhores do que ontem, Theo? Se formos chamados à espiritualidade hoje, se disserem assim: olha, meu filho, chegou a hora de você partir, você vai morrer hoje. Será que eu vou chegar lá melhor do que eu cheguei? Eu estou preparado para enfrentar os meus atos? Porque não vai ter um tribunal lá me esperando, não. Vai ter a minha consciência. Ou será que a gente está confundindo ainda religiosidade com presença na igreja, no templo, no centro espírita? Basta ir lá? Não. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Cristo e vamos colocá-lo em nosso lugar e tentando fazer, e a cada dia fazer um pouquinho melhor, exatamente o que ele faria se estivesse em nossas circunstâncias. Esse foi o último programa da série O que Faria Jesus? E você pode ler esse artigo na íntegra acessando www.sidneyfernandes.com.br. Uma ótima tarde de sexta para você, um bom final de semana. Para você também, Sidney. Theo, muito obrigado pela condução do programa, que você é fundamental para poder me dar as ideias nas respostas aí. E eu acho que nós cumprimos a nossa missão nesta semana. Muito obrigado, bom final de semana para você, Theo, e para todos os nossos ouvintes. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.